Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nesta noite, que adoraram o Senhor, que ofereceram ao Senhor o seu melhor. Nós estaremos trazendo uma palavra para que nós possamos meditar. Nós abrimos nossa Bíblia no livro de Esther, no capítulo 1, que mostra o início dessa história em que o rei da Pérsia, ele faz um banquete, convidando todos os seus subordinados, os reis vassalos, os líderes, os prefeitos, os governadores das 127 províncias que estavam sob o domínio dos medos e persas. Todas essas informações para dar a credibilidade e dar veracidade às datas, para que possamos compreender. O livro de Esther foi escrito para lembrar a providência que Deus teve para com o seu povo na região da antiga Babilônia, que agora estava sob o domínio dos persas. Então, para a mensagem, textos baseados para a escola dominical são mais para os estudos, mas nós nesta noite estaremos trazendo algo para que nós possamos entender qual é a mensagem que Deus traz para nós nesta noite. Eu sempre costumo dizer que você lê o texto, mas você precisa tirar do texto a aplicação pessoal. O que é que o texto quer me dizer? O que é que ele me ensina para que eu possa compreender qual é a vontade de Deus? Alguns fatos interessantes, que o livro de Esther é um livro que o nome de Deus não aparece. Nós vemos o relato da história, mas nós vemos a mão de Deus trabalhando de uma forma sobrenatural para dar livramento ao seu povo. Eu sempre falo que Deus, ele trabalha de formas que muitas vezes o homem não compreende. Deus trabalha quando a gente não está nem pensando. Deus dá livramento quando você talvez não está nem orando. Mas como Deus tem um propósito na minha vida e na sua, e Ele é onisciente, e Ele sabe de todas as coisas, Deus prepara o seu caminho na frente do inimigo. A gente sempre fala que Deus está sempre 1 passo, 2, 3 passos na frente do adversário. Enquanto o adversário arquiteta algo, Deus já está preparando o livramento antes que seja conhecido aquilo que será feito ou tramado pelo inimigo. Eu sempre lembro da história de Eliseu, que o rei da Síria arquitetava nas suas recâmaras, nos lugares mais escondidos, com seus generais, a estratégia para que pudesse pegar o povo de Israel desprevenido, para fazer uma emboscada. Mas ele percebeu que todas as vezes que ele ia, a sensação que ele tinha é que já sabiam. Ele disse: tem algum espião entre nós? Ele disse: não, é porque lá em Israel tem um profeta, e tudo aquilo, rei, que tu pensa na tua cama, o Deus de Israel revela a ele. Esse é o Deus que nós servimos. Alguns fatos para que nós possamos entender. O livro de Esther é um livro que é celebrado, é lido todos os anos pelos judeus em uma festa de agradecimento pelo grande livramento que Deus deu ao povo judeu quando estava sobre a tutela do rei Assuero. Todo mundo sabe a história, sabe que Amã tramou. E eu pesquisando rapidinho algumas informações, sempre no 13º dia, no mês hebraico de Adar. Para nós, é aproximadamente no mês de março
dia 13 e dia 14 de março, é um dia, de um dia para o outro, em que os judeus, eles fazem esta festa. Esta festa tem um significado de dizer de sorteio, porque pelo que diz a história, Amã fez um sorteio e caiu nesse dia. Era o dia que ele tinha preparado para que todos os judeus fossem mortos. Só que ele não sabia que Deus tem um propósito naquele povo, e as promessas de Deus não caem por terra. Se Deus fez uma promessa, Deus há de fazer por onde, para que se cumpra, e Deus dá livramento para que o seu povo seja abençoado. Alguns detalhes interessantes apenas para que nós possamos pontuar. É mais ou menos o ano 460 a.C. quando esses fatos acontecem. Mas o que realmente eu quero falar conosco é que quando Deus ele entra em algo para fazer, não pode haver desespero. Quando Deus prepara o caminho, quando Deus coloca alguém no lugar certo, a pessoa precisa entender que ele está ali por um propósito. Quando Deus tem algo a realizar e Deus usa alguém, é porque Ele quer mostrar que por mais que a pessoa não entenda, Deus ele tem os seus caminhos que aos nossos olhos parecem impossíveis. Se você for observar a história, Deus começa a mudar toda a situação numa festa. Eu sempre falo que quando Deus faz uma promessa a alguém, Deus começa a movimentar as águas, Deus começa a tirar as coisas do lugar, para que o propósito dele se cumpra. Quando Deus quer fazer algo e Deus tem algo na vida de alguém, Deus começa a trabalhar de uma forma que às vezes a pessoa mesmo não compreende. Deus faz os seus caminhos de uma forma que lá na frente nós iremos entender, nós iremos compreender o propósito, porque que Deus fez aquilo. O que nós precisamos aprender é não questionar o Senhor e ficar murmurando. Por que esta porta se fechou? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo outro? Um exemplo muito interessante é o caso de José. Deus permitiu circunstâncias acontecer para que José fosse parar no Egito. O propósito que Deus tinha com José não era na casa de Jacó, seu pai, não. O propósito que Deus tinha na vida de José era no Egito. Mas como é que José ia ao Egito? Como é que José ia chegar no Egito? Se mandar José vá para o Egito e talvez dizer, eu não vou sair daqui, eu estou bem aqui, vivo bem na casa do meu pai, aquele povo lá é um povo estranho, então naturalmente não escolheria. E Deus cria uma situação, seus irmãos passam a ter, Deus primeiro mostra sonhos a José, Deus revela para José algo que vai acontecer, ele conta o sonho, e o texto diz que os seus irmãos começam a ter ciúme dele, começam a tramar a morte dele, mas a palavra morte não estava no enredo, naquilo que Deus tinha determinado, ao ponto que Deus toca no coração de um dos irmãos e diz, não vamos matar ele, vamos vender ele para os midianitas que estão caminhando para o Egito. Não estava ele sabendo que era propósito de Deus. Aqueles midianitas estavam passando justamente na hora certa, no momento certo que Deus permitiu. Deus tem o seu tempo cronometrado perfeitamente e tudo acontece na hora certa. Os midianitas passam, leva José para o Egito, José vai para a casa de Potifar, fica lá um tempo, Deus começa a abençoar José, acontece uma situação, José é preso, vai no cárcere, e chegando ele no cárcere, o que nós entendemos? Porque se ele não tivesse ido parar no cárcere, seria os dois servos de Faraó. Deus não permitiria que ele tivesse aquele sonho revelado, o simbolismo, o mistério daquele sonho fosse revelado, e talvez lá na frente aquele homem, quando o rei tivesse o seu sonho, não lembrasse de José. Deus faz tudo bem cronometrado para que o propósito dele, o tempo dele, as coisas, é o que nós precisamos entender. Açoeiro faz uma festa, nessa festa ele dá de beber. O texto vai dizer mais para frente que ele, já muito alegre, pede que a sua esposa, então a rainha Vasti, venha fazer uma dança, que o povo árabe daquela região
é muito costumadas. Até hoje tem a tradição, né, de algumas danças que é feita pelas mulheres. E isso é muito antigo. E a rainha, ela simplesmente não obedeceu ao rei, ao ponto que o rei tira a sua coroa como rainha. E aqui começa Deus a trabalhar. É enviado para todas as regiões para que ele fosse escolher uma nova rainha. Havia entre as mulheres uma moça que era órfã. Esta moça era órfã e foi criada pelo seu primo. E esta moça se chamava Hadassa. O interessante é que Deus cria toda a situação para que Assuero se afeiçoasse a Esther. O seu nome é mudado. Se você observar, quando às vezes os povos eram mudados de uma nação para outra, eles eram, de alguma forma, tiravam a sua identidade. Nós vemos o exemplo de Daniel, que se chamou, e os seus amigos se chamou Mesaque, Sadraque, Abednego. Daniel foi ser chamado de Belsazar. Cada um tem um nome diferente, simplesmente para tirar a identidade. E aqui Esther também, então Hadassa é tirado o seu nome, e ela é trocado o seu nome de Hadassa para Esther. Tem aquele concurso, vamos dizer assim, e Deus coloca Esther no lugar certo. Deus faz que o rei se afeiçoasse a ela. Por quê? Talvez poderia ter outras mulheres também muito belas, talvez mulheres da própria região ali, que são os mesmos deuses. Só que quando Deus quer colocar a pessoa no lugar certo, para que o propósito dele se cumpra, Deus cria circunstância para que aconteça o querer de Deus. Vasti perde o trono porque Deus precisava de uma Esther no lugar. Muitas vezes nós achamos que Deus colocou, Deus está me abençoando, Deus está fazendo isso, aquilo outro, porque eu sou, porque eu faço. Não, é porque Deus tem um propósito a realizar, e é você o instrumento que Deus quer usar. A gente precisa ter a sensibilidade e a humildade de reconhecer Deus em tudo que fazemos. Está lá em Provérbios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma coisa bem interessante aqui, que precisamos pontuar, é que o Senhor, Ele é um Deus que Ele julga, é um Deus que Ele fere, é um Deus que Ele açoita, né? Vai dizer que Deus, Ele fustiga com vara o filho, o bastardo não, mas o filho Ele corrige, Ele ensina. E nós sabemos que Israel estava aqui nesta região por causa da sua desobediência. Israel estava aqui porque tinha desobedecido os mandamentos do Senhor. Deus tinha permitido o seu povo ser levado para uma terra estranha. Mas lá nessa terra estranha, o adversário tentou dizimar este povo. Por mais que Deus em algum momento permita que nós passemos por lutas, em alguns momentos nós passamos por privações, por provações, uma coisa eu digo para mim e para você: luta não mata crente. Luta é um processo, deserto é um processo de aperfeiçoamento. Deus permite circunstâncias para que nós venhamos a aprender, primeiro, a amá-lo, segundo, a temê-lo, a mudar a nossa conduta. Quando nós começamos a andar por veredas que Deus não se agrada, Deus cria circunstâncias para nos tirar do caminho errado e nos trazer de novo para a sua presença. Eu tenho certeza que muitas pessoas já vivenciaram situações assim. Em algum momento da sua caminhada você começou a se perder do caminho, e Deus criou uma situação, Deus fechou uma porta, Deus permitiu que uma luta se levantasse para que você buscasse mais o Senhor, para que você viesse orar mais, para que você voltasse à presença de Deus, para que você se lembrasse do seu pai. É o caso do filho pródigo. Quando ele viu na miséria que estava, ele entendeu e disse: eu vou me levantar e irei ter com meu pai. Se a vida do filho pródigo não tivesse na situação que estava, talvez ele nunca iria se lembrar do pai para voltar para a casa do pai. Tem crente que está andando de qualquer jeito, vai ter que precisar passar pela mão de Jeová, assim como um vaso que é quebrado, precisa ser moldado novamente para poder ser um vaso excelente.
E é assim que Deus faz na vida do crente, porque nós somos instrumentos e somos vasos na mão do Senhor. Tem um texto que diz assim: o vaso, ele faz o que ele quer. Quando o Senhor mandou Jeremias ir para a casa do oleiro, e ele disse: observa o que o oleiro faz. Disse: não posso eu fazer assim com a casa de Israel? O Senhor pode fazer com a casa de Israel, porque ele é o oleiro, ele molda o vaso do jeito que ele quer. Quem já viu aqui uma pessoa que trabalha fazendo esse tipo de material de cerâmico, né? Na arte da cerâmica, ele vai fazer um vaso gordinho, ele vai fazer um vaso mais alto, vai fazer um vaso comprido, ele vai fazer um vaso largo embaixo, estreito em cima. Ele vai de acordo com a vontade dele, e o vaso não reclama de nada, ele aceita tudo que o oleiro faz. A certeza eu tenho, como Paulo diz, nós somos vasos de barro. Para quê? Para que o Senhor deposite dentro de nós os seus tesouros, a sua graça, o seu Espírito Santo, a sua presença, e nós continuamos sendo vasos de barro. Amém? Muito bem. Israel estava chegando perto do fim do exílio. E era necessário que Deus preparasse o caminho para que o povo retornasse. Deus fez uma promessa interessante. Quando Deus disse que Israel ia para a Babilônia passar 70 anos, Deus usou o próprio profeta Jeremias e disse que o povo ia voltar. Deus estava dizendo: olha, eu vou levar vocês para lá, porque são povo casa rebelde, mas eu estou dizendo, vocês não vão perecer lá não, eu vou trazê-los de volta. Só que tem uma lição, duas lições que nós tiramos aqui. A primeira é da providência de Deus. Deus colocou Esté justamente no lugar necessário. Quando o adversário tramou a morte dos judeus através da vida de Amã, o texto vai dizer que o seu primo chega para ela, ele conta para ela o fato. Quando ele conta para ela o fato, e nós lemos na palavra de Deus, ele disse assim: olha, você está vivendo, e eu quero que você preste bastante atenção. Israel estava vivendo um período até bem, porque quando o Senhor disse para Israel: olha, vocês vão ser levados para lá, mas não quer que vocês vivem em rebelião para tentar fugir não. Estabeleça sua casa lá, estabeleça moradia, construa o seu comércio, vivam lá, porque o Senhor só vai trazer vocês depois de 70 anos. O povo aprendeu nesse momento a descansar. O povo estava vivendo até bem, o povo estava vivendo de um jeito bem tranquilo. E aqui abre-se um parêntese, aqui abre-se uma exclamação, eu posso dizer uma interrogação. Muitas vezes, quando tudo parece estar muito bem, quando tudo parece estar muito calmo, é momento de nós ficarmos alerta. Porque quando está parecendo uma calmaria, tendo uma aparente calmaria, é muitas vezes o momento que nós baixamos a guarda, é o momento que a gente para de orar, é o momento que a gente para de buscar, é o momento que a gente quer gozar as coisas desta vida e esquecer que vivemos uma guerra espiritual, vivemos uma luta, carne contra sangue. O nosso adversário, ele não sossega, ele passa 24 horas bramando como leão, procurando a quem tragar. Quando está tudo bem, é necessário nós continuarmos orando, pedindo que o Senhor venha nos guardar, e se o inimigo vier por aqui, o Senhor mostrar, para que nós não viemos ser pegos de surpresa. Há um fato interessante aqui. Segundo o contexto da história, esse fato acontece entre a primeira e a segunda leva de judeus. Já começou os judeus a voltarem para a terra. Só que estava dizendo que quando perguntou aos judeus: quem de vós quer voltar para Jerusalém? A maioria não quis voltar. Segundo o relato, 50 mil voltou e a maioria ficou lá. Para que eu vou sair daqui? Eu estou bem. Para que eu vou
desfazer todo o meu trabalho, todos os meus negócios aqui e voltar para aquela terra assolada. Só que aquela terra lá é a tua terra. Essa que tu está é estranha. Eu estava conversando com um irmão essa semana, ele disse uma coisa bem interessante. Tem momentos que na vida da gente, que Deus coloca a gente em Querite. O que Querite era? Querite era um riacho, mas esse riacho um dia muitas vezes na nossa caminhada, a gente acha que aquilo ali vai durar a vida toda. Mas nós precisamos entender que tem coisas que Deus abre, portas que Deus abre, que é temporária. O Senhor disse: olha, tu vai ficar lá em Querite. Quando o Querite secou, que os corvos começaram a parar de trazer a carne e o pão, o Senhor disse: levanta-te de Querite e vai para Serepta, porque lá já ordenei uma viúva para te sustentar. Deus abre uma porta, mas Ele fecha uma porta para Ele abrir outra. E é na outra porta que Deus abençoa você, na outra porta que Deus abençoa alguém, mesmo no meio da adversidade. Israel estava sendo punido, Israel estava vivendo um período de exílio. Deus estava fazendo com que a terra de Israel descansasse por 70 anos, porque o povo tinha negligenciado a lei do Senhor. Mas quando o Senhor começou a ordenar: é hora de levantar acampamento, é hora de mudar de posição, é hora de sair da posição que tu estás, uma posição até confortável, como a gente costuma dizer, sair da zona de conforto. A gente sempre costuma relutar, mas nós precisamos entender que quando Deus tem algo para realizar na nossa vida, e Ele nos dá uma ordenança, a melhor coisa é obedecer o Senhor, porque quando você obedece o Senhor, você tem vitória. O povo estava querendo ficar por aqui, aí Amã começa a tramar: a gente vai matar esse povo agora. Tem momentos na vida que acontece isso. Esther nos transmite uma mensagem: o perigo de confiar nas falsas, estabilidades. Está tudo estável, eu estou ganhando bem, está tudo tranquilo, eu estou na bênção. Mas às vezes é na bênção que começa a vir o perigo. Porque como eu disse lá no início, começamos a relaxar com a vida espiritual. E muitos de nós temos caído neste erro. Quando Deus começa a te abençoar na terra, você começa a não querer ir para o céu. Quando Deus começa a abençoar na terra, não quer mais ir para o céu. Como é que eu não vou para o céu? Mas eu quero, da boca para fora, mas meu coração está preso aqui. Eu não quero mais fazer a obra do Senhor. Agora não, eu até fazia, mas agora não dá. Agora estou muito atarefado. Agora eu não tenho tempo. E tem uma frase que o pastor sempre fala: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Se eu digo para Deus: Senhor, não tenho tempo para ti, o Senhor disse: então eu vou criar tempo de sobra. Você já viu que tem momentos na vida do crente que o crente, Deus fecha a porta para o crente começar a voltar e vir para a escola dominical, para o crente começar a vir de novo para o trabalho de oração. Porque quando está tudo muito bem, ele não lembra que tem culto, ele esquece que tem que orar, ele esquece que tem que jejuar, ele esquece que tem que vir para a casa do Senhor, ele esquece que as coisas desta vida vai ficar, e ele tem que estar preparado para ir morar no céu. Aqui estava dizendo, muitos dos judeus não queriam voltar para a terra prometida. Estou bem na Pérsia, estou bem na Babilônia, aqui está tudo muito bem. Para que eu vou me preocupar com isso tudo? Para que eu vou me desdobrar para fazer algo para o reino de Deus? Eu não quero luta. Eu já vi gente dizer: para que eu vou me dedicar à obra do Senhor? Eu não quero luta para mim. É porque sabe que quando a gente começa a fazer algo para Deus, o adversário se levanta. Mas ele não quer não, ele quer viver uma vida folgada. E foi numa situação dessa que este inimigo se levantou. Mas a misericórdia de Deus, Deus sempre anda na frente. Deus tinha colocado uma mulher no lugar certo. Segunda lição. O interessante, se você observar a história de Esther, é uma moça simples. Mas um certo momento ela se posicionou.
ela colocou sua vida em risco para que o seu povo fosse salvo. Quando o seu primo chega para perto dela, ele fala algo muito forte, e aquilo mexeu com ela, que talvez ela estava achando, está tudo tão bem, eu estou vivendo tão bem, estou vivendo uma vida de rainha. Quem quer ter uma vida de rainha, ter súdito, não precisa fazer nada, todo mundo limpa, todo mundo arruma sua casa é a melhor casa da cidade, você tem muitos funcionários, para quê? Eu estou vivendo uma vida de rainha. Só que Deus colocou Esther lá para um propósito, e no dia que Deus chamou a ela a responsabilidade, se ela tivesse dito não, teria sido morto ela, seria sido morto seu primo, teria sido morto todos os seus parentes, ou outras pessoas da linha da sua família, todos os judeus teriam sido mortos. Mas naquele momento ela se posicionou e disse: olha, ele disse, eu vou jejuar. Ela disse: olha, eu vou jejuar com as minhas moças, e vou fazer algo que não posso fazer, mas se Deus estiver no negócio, ela não disse Deus, mas se for para acontecer, o rei vai me receber. Aqui nós vemos Deus começando a trabalhar. O texto diz que ela prepara tudo, a estratégia. Deus dá estratégia, Deus dá direcionamento para que aquele problema, aquele conflito que estava causando todo o mal, fosse desfeito. Ela não chega acusando, ela não chega falando, ela não chega reclamando, ela não chega sendo maldizente. Ela diz que eu vou entrar diante do rei, e a história diz: se o rei não estendesse o cetro, a pessoa era morta, porque estava entrando sem a autorização real. A gente precisa entender que às vezes o rei tomava certas atitudes porque ele sempre sofria atentados, sempre tinha alguém para usurpar o trono. Por isso que tem a história de José, aqueles 2 servos que serviam a Faraó. Aquele que é o copeiro, aquele que é o padeiro, aquele que serve ao rei, sempre quando o rei ia comer, era aquele que experimentava primeiro, porque se tivesse veneno ele morria. Se tivesse veneno na bebida, ele morria primeiro, o rei escapava a sua vida. Ele vivia do bom do melhor, mas ele sempre corria o risco de perder a vida. Então só podia entrar diante do rei se fosse convidado, não podia entrar qualquer estranho, porque poderia vir com segundas intenções. Mas Esther confiava no Deus de Israel e disse: eu vou jejuar. Propósito, ela orou, ela jejuou, ela buscou o Senhor e disse: Senhor, eu vou tomar uma atitude, e o Senhor estiver no negócio, o Senhor vai na frente e vai resolver a situação. E o texto diz que quando ela se apresenta diante do rei, talvez o seu coração até um pouco temeroso, porque ela é humana, e ela entendendo que ela estava ali por um propósito maior, ela talvez naquele momento passou na sua cabeça: eu achei que eu estava para cá porque eu era muito bonita, eu achei que estava por aqui porque eu era melhor. Não, agora eu entendo porque Deus me colocou neste lugar, é porque Deus tem um propósito na minha vida, e hoje estou sendo um instrumento da parte de Deus para dar livramento a alguém. Às vezes Deus vai colocar você num trabalho, vai colocar você do lado de uma pessoa que o adversário está querendo ceifar aquela vida, e Deus vai te usar para poder que aquela alma seja salva. Quando ela chega, o rei estende o cetro. Que queres? Posso te dar até a metade do reino. Disse: não. Estratégia. Não ser, dá o passo na frente, ser apressado não, tudo há um tempo determinado para todas as coisas. Disse: rei, eu vim aqui te fazer um convite para um jantar, para uma ceia. O rei ficou muito feliz, convidou Amã se achando muita coisa. Quando estava no momento propício, tudo preparado, aí Esther se levanta, conta a história, disse: olha, eu sou judia,
Até o momento ela tinha escondido a sua nacionalidade, mas agora ela ia expor: eu sirvo a um Deus, eu sirvo ao Deus do céu. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. O texto diz que o rei Ciro, e ela disse: é este homem aqui que está tramando. E o texto diz que naquele momento Amã foi tirado dali, ele e a sua família foram todos mortos. Deus deu livramento ao povo. A partir daquele momento foi escrito na história, e todo judeu durante todos os anos, neste dia, entre o dia 13 e 14 do mês de março, eles lembram deste feito. Mas não é o crédito de Esther, é o Deus dos céus que entrou com providência e deu vitória. O que eu quero dizer para você: se Deus tem algo na sua vida, se Deus te fez uma promessa, se Deus fez uma promessa, Ele irá cumprir, desde que eu permaneça na sua presença, que eu não saia da sua presença, que eu não me desvie da sua presença. Se eu permanecer fiel ao Senhor, Ele é fiel, Ele cumpre, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Pode levar até um tempo, mas Ele cumpre. E no ano, com 70 anos, os judeus que voltaram, entraram de novo na cidade. Os muros já tinham sido reconstruído, o templo já tinha sido reconstruído, e voltaram a viver na sua terra natal. Deus cumpriu a sua promessa, Deus trabalhou no coração daquele povo, e aquele povo se arrependeu, se converteu ao Senhor. Então eu digo para mim, para você nesta noite: vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você pode ter, você pode construir, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode construir, você pode desenvolver profissionalmente, você pode estender, alargar suas tendas, você pode, você só não pode querer ficar aqui. Por isso que Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele abençoa, mesmo no meio da adversidade, Deus abençoa. Existe, não sei se é na língua chinesa ou na japonesa, acho que é na japonesa. Existe entre os símbolos japoneses, né? A letra japonesa, às vezes são mais de um símbolo unidos para formar uma ideia ou uma palavra. E eu lembro que diz assim: adversidade, né? Situação difícil, tem sempre um pequeno símbolo que diz oportunidade. Esses dias eu estava conversando com meu cunhado e disse que na época da pandemia muita gente perdeu muita coisa, mas muita gente usou a mente, Deus deu sabedoria e prosperou. Tem gente que abriu negócio, tem gente que Deus teve que fechar a porta de trabalho para ele começar a trabalhar em casa. E quando ele começou a trabalhar em casa, ele viu que Deus abençoou e não pensa nem mais em voltar. Quando o povo de Israel foi para lá, Deus abençoou o povo lá. O povo cresceu. Mas na hora de voltar, esse que é o alerta, muitos não quiseram largar aquilo para ter o caminho de volta. Então o que eu quero dizer para você: você pode estudar, você pode ser formado, você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser uma pessoa renomada neste mundo, você pode ter o nome entre os maiores cientistas, você pode se tornar uma pessoa muito reconhecida, só que você não pode esquecer que você é cidadão do céu. No dia que você esquecer que tu és cidadão do céu, você largará a tua cidadania, você deixará de ser representante do reino e você vai ficar num reino que vai perecer. É tão certo que anos depois, o reino da Pérsia
foi subjugado pelo reino da Grécia, na famosa batalha de Maratona, em que Alexandre o Grande, quem já leu a história sabe, venceu o rei persa e trouxe até quase próximo, na direção da Índia, na região mais longínqua possível, o Império Grego. Mas também passou, morreu tão jovem, né? Morreu com 30 e poucos anos. Mas eu lembro, e aqui eu encerro a revelação que Deus deu a Daniel. Viu uma cabeça de ouro, disse: esta é a Babilônia. Viu 2 braços de prata, este reino dos medos e persas. Viu um ventre de bronze, esses são os gregos. Viu 2 pernas de ferro, é o Império Romano, ocidental e oriental, andava muito. Viu os pés de barro e de ferro, ao tempo que nós vivemos hoje. Mas ele disse: mas eu vi uma pedra que foi lançada não por mãos humanas, e esta pedra foi lançada na base dessa estátua, ela foi toda destruída, e se levantou uma grande monte, um grande reino. Que reino é esse? É o reino de Cristo Jesus. É esse reino que nós pertencemos, é esse reino que nós professamos, é esse reino que nós vamos herdar. Então nesta noite eu digo para mim e para você: não aceite, não fique simplesmente estabilizado, vivendo na zona de conforto das coisas terrenas, mas busque sempre as coisas que são de cima. Ajuntai o vosso tesouro lá, porque lá ladrão não rouba, lá ferrugem não corrói, lá não é destruído. É lá que você tem que colocar o teu tesouro. Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Você pode ter muitos bens nesta terra, você pode ser uma pessoa muito bem sucedida, mas isso não pode te impedir de morar no céu, não pode te impedir de entrar no reino de Deus. Você lembra do jovem rico? Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Senhor pergunta: tu obedece a lei? Faço tudo, eu obedeço meu pai, minha mãe, isso, aquilo. Mas Jesus ia testar aquele jovem, olhou dentro do coração, porque ele tudo vê, e disse: mas está faltando uma coisa. Em outras palavras, tu ama tanto o dinheiro que tu tem. Aí Jesus disse: eu vou testar ele para ver se ele me ama mesmo, se ele quer entrar no reino do céu. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ele foi e ficou triste. Eu sempre falo que talvez, eu entendo, se ele obedecesse, depois Deus poderia abençoar ele de novo. Deus poderia lá na frente fazer ele ficar de novo na posição que estava acontecendo com Jó. Deus tirou tudo de Jó, não tirou? Mas Jó não blasfemou contra Deus. Mas depois da aprovação, a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro. Tem gente que acha que pois Jesus diz assim: olha, é mais fácil o camelo passar pela porta estreita, que ela chama de agulha, do que o rico entrar no céu. E tem gente que coloca no coração: então eu nunca vou poder ter nada, a não ser que teu coração ame mais o dinheiro do que a Jesus. A questão toda é essa. Então aqui, o exemplo que eu dou para mim e para você: os judeus, eles amaram tanto a Babilônia que não quiseram voltar. Não faça assim. No dia que Jesus quiser te chamar de Jesus, eu vou. Vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar tudo. E eu quero herdar vida eterna com Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que você guarde esta palavra no teu coração. Deus quer te abençoar poderosamente. Deus quer fazer você ir longe. Mas quando comeres, está lá em Deuteronômio, quando comeres e te fartares, não te esqueças do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.